Queridos irmãos e amigos, que a graça e a paz da parte de Deus nosso Pai e da parte do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Hoje eu vou tratar de um assunto aqui, falando sobre o maçom e o católico. E eu gostaria já de frisar que vocês, todos que assistem meu canal, sabem que eu sou um pastor evangélico. Mas o que eu vou falar aqui não tem nada a ver com religião. Não estou defendendo nenhuma religião, nem outra religião, nem atacando uma religião, nada disso. Apenas falarei sobre fatos. E o nosso tema hoje é maçom e católico. E se você quiser, preste bem atenção, pode anotar os fatos aí, eu anotei aqui tudo baseado em estudos, coisas que eu venho estudando há muitos anos, muito mais de 20 anos. E são muitas das anotações são até antigas e algumas coisas podem ter mudado, não sei se para pior ou para melhor, mas eu acho que seria de interesse de todo aquele que gosta desses assuntos, né? Gosta de estudar esses assuntos. Seja você católico ou não, deverá saber que a Igreja Católica sempre teve inimigos, mas não é assim como também a igreja evangélica, os mais perigosos não foram, os mais perigosos inimigos da Igreja Católica não foram nem são os reformadores, e sim aqueles que quiseram destruir todo vestígio de cristianismo. A intenção aí não é catolicismo, não é se você é evangélico ou não, protestantismo, nada. Se você pertence à igreja reformada ou não, a questão era a destruição do cristianismo. E apesar de existirem maçons amistosos e neutros, fazer sua presa na Igreja Católica foi uma de suas metas mais ambiciosas, viu? Foi uma das metas mais ambiciosas da maçonaria. E a Igreja Católica se costuma chamar de a Igreja, mas nós sabemos que a Igreja é formada por aqueles que são nascidos do alto, nascidos e têm a sua fé verdadeira em Jesus Cristo. No verdadeiro cristão habita o Espírito de Deus. A franco-maçonaria, me permita usar esta expressão ao invés de somente maçonaria, reivindica como sua a obra da Revolução de 1910, olha aí, lá atrás, 1910, 100 anos atrás, mais de 100 anos atrás, em Portugal. As lojas de Portugal, elas tinham coordenado a luta para conseguir a abolição da monarquia e a abolição também da igreja, vangloriando-se de ter preparado e, inclusive, realizado a revolução em Portugal. A maçonaria portuguesa, ela deu de uma maneira provisória o grito de que a próxima geração verá o fim do catolicismo. Mas veja bem, isso foi em 1910 e a próxima geração veio, né? Já passou, já estamos em outra geração e não só o catolicismo continua aí, como também o cristianismo continua aí. O erro deles foi ver o cristianismo apenas na Igreja Católica. E mesmo assim, não teriam êxito, porque Jesus disse que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a Igreja. E crendo nisso, crendo que eles conseguiriam acabar com o cristianismo, que para eles era o catolicismo, o chefe do Grande Oriente de Lisboa, por nome de Magalhães Lina na época, não hesitava em assegurar que logo não restaria nenhum aluno nos seminários de Portugal. E a partir de então, a igreja, agora me refiro à Igreja Católica, foi objeto de uma perseguição
tão dura quanto levada à realização com grande rapidez, desatando uma violenta tempestade de ódio, viu? As medidas anticlericais em Portugal foram muito mais severas e escandalosas do que aquelas que foram empregadas na França, quando a intenção era a separação entre a Igreja e o Estado. A ação da franco-maçonaria, ela se desenvolveu também com grande rapidez na América Latina. Sim, na América Latina, não só em Portugal. Depois de seu desenvolvimento, lá agora eu quero me referir no México, a maçonaria exigiu a nacionalização dos bens da igreja, exigindo também a dissolução das ordens religiosas e assim por diante. Assim por diante, foi em frente assim. Da mesma maneira, eles estimularam campanhas de um laicismo agressivo, não dizem, o Estado é laico, mesma coisa, a desculpa sempre é essa. As leis antirreligiosas implantadas em 1917, ou seja, exatamente há 100 anos atrás, leis implantadas pelo anticlericalismo maçom do presidente Calles, fizeram com que a igreja fechasse os seus templos. É verdade. Nós, os evangélicos, às vezes pensamos que só nós sofremos perseguições, mas veja bem, o que traz a perseguição é o nome de Cristo, é se dizer cristão, e principalmente se a pessoa for realmente cristã. Agora, por causa desse fato, os camponeses, os estudantes e outros fiéis católicos organizaram-se contra o governo e trouxe resultados terríveis, né? Porque como resultado da sua oposição, milhares deles morreram nas batalhas contra o governo ou ante o pelotão de fuzilamento. Você sabia disso? A esses grupos de católicos se deu o nome de cristeros. Ponha entre aspas para você se lembrar, cristeros. Porque com o rosário na mão e gritando Viva Cristo Rei, escolheram voluntariamente a morte. Interessante, o que me chamou a atenção é que eles morreram não gritando Viva Maria Rainha, mas eles morreram gritando Viva Cristo Rei e escolheram voluntariamente a morte. É muito difícil para qualquer pessoa fazer um julgamento correto sobre o que há no coração de cada um. Lafayette, o grande mestre e membro dos Illuminati, ele estimulou o maçom Bernardo O'Higgins e Simão Bolívar, já ouviu falar nesse nome, não já? Simão Bolívar, para que se rebelassem na América do Sul contra a Espanha Católica, veja bem, contra a Espanha Católica. O mesmo ele fez com os insurretos mexicanos, e essas diversas revoluções foram planejadas e levadas à realização para diminuir nesses países a influência da Igreja Católica e aumentar, isso dói, hein? Aumentar a do protestantismo e da maçonaria anglo-saxônica. E hoje você sabe, não é? Por tantos vídeos que você tem assistido, tantos estudiosos, que está tudo contaminado. Tanto a Igreja Católica quanto a Igreja Evangélica e muitas outras religiões, todas contaminadas pela maçonaria. Também eu quero deixar registrado aqui que a luta contra a igreja em países como o Peru, a Argentina, a Colômbia, a Venezuela, alcançou frequentemente um caráter de grande brutalidade. Parece que a luta da maçonaria contra o catolicismo
é regulamentada, ou parece que era, né, pelo menos, porque estou me referindo a fatos ocorridos no passado, sempre se apresentando como, ou melhor, sob, debaixo, né, de uma frente muito agressiva. Houve um alemão chamado Manfred Adler, que ele, em um de seus livros, ele demonstrou de muita maneira, ou melhor, não muita maneira, né, fica até errado de dizer, demonstrou de uma maneira muito evidente em seus escritos que também houve muitas tentativas por parte da maçonaria para se infiltrar na Igreja Católica. Veja bem, na Igreja Católica. Hoje já está infiltrada. O Papa Pio X declarou o seguinte, nos seus dias ele disse o seguinte, preste atenção, o perigo está hoje quase, disse ele, nas entranhas e nas veias da igreja. Mal sabia ele que iam conseguir entrar. Seus golpes são, portanto, mais seguros, porque sabem onde dar o melhor golpe. Muitos católicos, por ignorarem sua própria fé ou por desconhecerem a ideologia da maçonaria, não enxergaram a contradição entre pertencer à igreja e sua filiação à maçonaria. Agora, de acordo com documentos mais recentes da igreja, a inscrição de um católico na maçonaria não é permitida. Opa, eu disse não é, mas agora talvez eu tenha que dizer não era permitida em caso nenhum. Por quê? Porque eles viam que existia ou existe uma incompatibilidade doutrinal de todos os tipos de maçonaria com a fé da igreja cristã. Eu estou dizendo da igreja cristã. Vamos tirar todos os rótulos aqui agora. Desde o início eu disse que não ia atacar, que não ia falar contra nenhuma religião. Porque na verdade o ataque sempre é contra Cristo. Não se esqueçam que quando Saulo de Tarso perseguia a igreja, lá no primeiro século, né, cristão, que Jesus o encontra no caminho de Damasco, o Senhor Jesus diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse isso no momento em que Saulo perseguia a igreja, e Cristo considerou perseguição à igreja era perseguição a Cristo. Então, o que importa aí não é o rótulo, o que importa é o cristianismo, O comunicado do episcopado peruano de 1988, já bem mais próximo de nós, diz, entre outras coisas, que a adesão à maçonaria tende a enfraquecer em seus membros a forte convicção em sua própria fé e a relativizar todas as crenças e destrói as motivações profundas de sua vida pessoal e social que pouco a pouco deixam de ser cristãs. O fato de aderir à maçonaria afeta os fundamentos da fé cristã. Sempre afeta. E não só constitui para o católico uma apostasia, como também permanece para o católico em pecado mortal. Mas eu quero dizer aqui para vocês, né, que além da Igreja Católica incorrerem em excomunhão por apostasia, todos os católicos filiados à maçonaria expõem-se ou expunham-se, eu estou usando porque são documentos já antigos, a perder o que de mais precioso um homem pode possuir, o dom da fé. Então não há realmente, eu quero concluir nosso vídeo hoje curtinho, né? Eu costumo fazer vídeos mais longos,
dizendo para vocês que há uma total incompatibilidade entre o que ensina a maçonaria, entre o que é a maçonaria e a doutrina cristã. A doutrina cristã é totalmente incompatível com a maçonaria, donde se conclui, ou eu posso concluir, que não deve jamais um cristão filiar-se a qualquer loja maçônica, porque assim ele estará negando a sua fé e se colocando debaixo do juízo de Deus, não do meu. Eu não sou ninguém para julgar você. E você que esteve nos assistindo hoje, se achar por bem, compartilhe esse vídeo, deixa aí o seu like e já fique sabendo que o nosso próximo nós vamos falar sobre, também num vídeo menor um pouco, vamos falar sobre, dentro do mesmo assunto, mas sobre a loucura diabólica. Esse será o nosso próximo assunto, porque eu coloquei todo o assunto sobre o anticristo debaixo de vários títulos para que a gente possa ter um consenso no final de nossos estudos. Que Deus te abençoe e que a graça e a paz do Senhor, aquela paz que excede todo entendimento, esteja sobre você e toda a sua família. Boa semana.